sensação de bem-estar é uma sensação que depende não só do seu cérebro, mas do seu corpo também. E isso porque a comunicação entre o cérebro e o corpo é uma via de mão dupla. O cérebro, eu gosto de pensar que é esse órgão que faz coisas acontecerem no corpo da gente. O cérebro move o corpo da gente, é isso que traz oportunidades para a gente. Comida é a primeira, claro. Mas essas são as ações que compõem o nosso comportamento. Mas essas são as ações que a gente vê mais facilmente, mas o cérebro também tem todo um outro conjunto de ações no corpo da gente que modificam a fisiologia. E essas ações acontecem de acordo com o nosso estado mental, e o que o cérebro faz acontecer no corpo da gente, de acordo com esse estado mental, é lido de volta e representado pelo cérebro na forma daquilo que a gente chama de emoções. Uma emoção é nada mais do que essa sensação, essa representação de como o corpo da gente está. Não onde o corpo está, mas como o corpo está. E essas sensações são o retorno, digamos, que o cérebro costura junto com todos os outros registros de onde você está, para onde você estava indo, o que você está fazendo, o que é importante para você nesse momento, o que é o seu objetivo, junto com como você se sente em relação a isso tudo. O bem-estar digamos, o melhor estado possível, né? É o melhor resultado possível dessa combinação de fatores, que são todas as suas ações e o resultado das suas ações. Isso quer dizer que o seu corpo precisa estar bem para esse resultado das suas ações do cérebro no seu corpo ser lido de maneira positiva também. Isso quer dizer, então, que se a sua mente vai bem, mas o seu corpo está doente, o retorno que a mente recebe desse corpo doente é, naturalmente, um retorno muito menos positivo do que ele poderia ser. O que, aliás, é extremamente importante, porque é esse sinal de que não estou tão bem assim, que é a deixa para o cérebro fazer alguma coisa a respeito, né? Então, o que a gente tem aqui é um sistema fechado, circular, em que o cérebro causa modificações no corpo e monitora essas modificações, esses resultados, o tempo todo. Daí o mens sana in corpore sano, né? Mas que funciona também ao contrário, isso quer dizer que para o corpo estar são, é preciso que a mente esteja sã também. Essa parte em que o cérebro monitora o estado fisiológico do corpo, como o corpo está, isso é o que a gente chama de interocepção, e é um sentido legítimo que até recentemente não entrava nos livros, não era ensinado, né? A gente não tem 5 sentidos, a gente tem 8 sentidos. Tem os sentidos espaciais, que são visão, tato, propriocepção, que é o sentido desses movimentos, né, que a gente faz e não precisa olhar para o que está fazendo para saber onde o corpo da gente está. Então, visão, tato, propriocepção, audição e balanço, o equilíbrio. Então, esses são os 5 sentidos espaciais. Agora, além desses 5 sentidos espaciais, a gente tem 3 outros sentidos fisiológicos, que são o sentido do olfato, que sinaliza para o corpo o que tem acontecendo ao redor que pode vir a modificar o corpo, a fisiologia do corpo da gente, comida, antes de mais nada. Relacionado à comida, o paladar, ou gustação, que é o sentido que representa os nutrientes que já estão na boca e que estão prestes a se tornar parte da fisiologia do corpo. E, por fim, e mais importante de todos, talvez, a interocepção, que é esse sentido fisiológico, é um sentido químico, mas também mecânico, né, do estado de distensão dos órgãos internos do corpo. A interocepção é esse conjunto de sinais transportados para o cérebro que representa, então, o estado energético do seu corpo,
a temperatura do seu corpo, se o seu corpo está íntegro ou se tem alguma parte lesionada. Enfim, o conjunto disso é o que fornece para o cérebro da gente a base que a gente usa para responder aquela pergunta mais simples e ao mesmo tempo mais complicada de todos, que é: como você se sente agora? Isso é a interocepção. Uma coisa interessante a respeito da interocepção é que, como aliás com todo o resto dos outros sentidos, os mesmos circuitos do cérebro são capazes de representar o que a gente vê acontecer, o que a gente percebe como realidade através dos sentidos, e também o que a gente imagina, o que a gente evoca, né, internamente como o que deve ser a experiência de tal coisa. O que é extremamente importante, porque é essa capacidade que a gente tem de evocar internamente, de simular mesmo, né? Essa capacidade que a gente tem de simular uma sensação, de simular uma sensação, uma emoção, é o que permite a gente imaginar futuros possíveis, né? Imaginar o que a gente quer que aconteça ou não quer que aconteça, e acaba que isso também funciona quando a gente vê alguma coisa acontecer com o próximo. Quando você vê uma pessoa numa situação difícil, quando você vê uma pessoa se machucar, o seu cérebro evoca por dentro a visão daquele fato, daquele acontecimento. Ela evoca no seu cérebro as mesmas representações que acontecem quando o seu cérebro registra aquilo acontecendo no seu corpo. A diferença, contudo, é que as vias diretas que informam ao seu cérebro como o seu corpo está, continuam dizendo: olha, você está muito bem, obrigada, mas o que está acontecendo ali com o próximo, você sabe interpretar como algo digno de nota e algo que evoca uma série de sensações e emoções. Isso, aliás, é a base do cinema, é a base do teatro, é a base da vida em sociedade, né? Mas é o que permite a gente curtir a vivência tão intensa de sensações emprestadas do próximo, que a gente vê acontecer, mesmo quando você sabe que é tudo de mentirinha, que aquilo é só um ator na tela, né? Mas o seu cérebro, vendo aquilo acontecer, evoca por dentro todas essas representações, que são exatamente as mesmas representações de quando a sensação é sua, legitimamente sua, né? Daí a capacidade, isso é a capacidade de empatia, que é a gente sentir o que o próximo está sentindo também, né? É o sentir junto com o outro, que é uma capacidade fundamental para a vida em sociedade. A capacidade da gente antecipar, inclusive, o que deve ser no próximo a consequência das nossas ações. Se a gente voltar, então, ao mens-sana in corpore sano, é exatamente isso, né? A gente depende, a saúde mental depende da saúde do corpo, mas tem um nível além disso, que é a saúde do próprio cérebro. Então, uma das descobertas mais importantes que a gente fez recentemente no meu laboratório foi essa descoberta de que o cérebro funciona o tempo todo no limite da sua capacidade energética. Ora, a energia que o cérebro recebe vem toda ela, invariavelmente, pelos vasos sanguíneos, vem do coração através dos vasos e, no final das contas, dos capilares, que são os vasos mais finos, se chama capilar, né? Dando a ideia da espessura de um fio de cabelo. Eles são muito mais finos do que um fio de cabelo, mas os capilares são esses vasos mínimos que fazem a entrega final de energia e nutrientes para as células do cérebro. É como você pensar, é o equivalente da rua que chega à porta da sua casa. Não adianta as avenidas
estarem funcionando com a circulação de todos os bens que você precisa, se não tiver como esses bens chegarem até a porta da sua casa. E quem faz esse último transporte são justamente os capilares. Então, a capacidade de funcionamento do cérebro é extremamente dependente da capacidade desses capilares e do resto do sistema vascular do cérebro de trazer o sangue até o mais próximo possível dos neurônios. Por isso é tão importante a gente agir em prol da saúde cardiovascular. Não é só para evitar infarto cardíaco, que tem por si só uma série de problemas, justamente porque compromete a circulação, compromete a chegada de energia às várias partes do corpo. O cérebro, em particular, é o primeiro a sofrer as consequências. Então, tudo que você pode fazer pela sua saúde cardiovascular é diretamente, imediatamente, algo que você faz também em prol da saúde do seu cérebro. Quanto mais saudável é o seu coração e a sua circulação e a sua respiração, mais saudável é o seu cérebro também. Como a gente tem uma vida longa, graças justamente àquele número enorme, né, aqueles 16 bilhões de neurônios corticais que ninguém mais tem, a gente tem uma série de oportunidades para coisas darem errado no corpo da gente, no cérebro da gente. Isso é resultado do próprio funcionamento do corpo e do cérebro. Estar vivo quer dizer que a nossa biologia vai gerando toxinas, vai gerando metabólitos, detritos, todos esses restos, né? Todo o lixo do funcionamento que a gente sabe, para o corpo como um todo, precisa ser excretado, né? A gente vai ao banheiro várias vezes por dia, fazer essa função extremamente importante, que é jogar fora, tirar para fora do corpo todo o resto produzido como resultado do funcionamento do corpo. A mesma coisa vale para o cérebro. Agora, lembra que você está fazendo isso todo santo dia, todo segundo do seu dia, e enquanto que várias das células do seu corpo vão sendo repostas, vão sendo renovadas, o seu cérebro não. Você está fadado a viver toda a sua vida com essencialmente os mesmos neurônios que você tinha quando você nasceu. Se isso não basta para convencer você a tomar conta do seu cérebro com todo o cuidado e carinho possível, não sei mais o que eu posso dizer. Você tem os mesmos neurônios no seu cérebro ao longo de toda a sua vida, expostos a esses detritos, a esses danos, a esses insultos que vão se acumulando ao longo do tempo. O resultado disso é o que a gente chama de envelhecimento. E assim como o corpo da gente envelhece, assim como os sinais da própria existência, né, vão se acumulando no corpo da gente, esses sinais, é claro, vão se acumulando também nos nossos neurônios dentro no cérebro. Mas não da mesma maneira em todo mundo. Existe uma variabilidade enorme em como pessoas diferentes reagem a essa passagem do tempo. Depende de fatores genéticos, claro, depende do seu histórico de vida, depende, claro, da sua saúde cardiovascular também. Então, envelhecimento é inevitável? É, porque o envelhecimento, por definição, é esse registro que vai ficando no corpo do acúmulo de danos devidos simplesmente à passagem do tempo. Mas tem muito que a gente pode fazer em prol de um envelhecimento saudável, que quer dizer, essencialmente, minimizar esses danos, minimizar o efeito do tempo e do uso, né, sobre o nosso próprio corpo e cérebro.